2025 chegou e com ele, jovens, finalmente veio o dia. Sakamoto Days recebeu uma adaptação pra anime. E uma adaptação bonita, por sinal, que 90% das pessoas estavam falando que o anime ia ser feio, ia ser mal animado. Parece que não é mesmo? Olha a carinha do meu menino, mas parece um pãozinho de queijo com requeijão, coisinha mais fofinha do mundo. Então, opa, e aí, gente, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. Sakamoto Days é provavelmente uma das obras que, se você não conhece até hoje, você provavelmente vai ouvir falar muito dessa belezinha aqui nos próximos dias, nas próximas semanas. Basicamente, um mangá que foi lançado lá no comecinho de 2020 e até o momento está sendo lançado, e que também se tornou uma das obras mais divertidas e mais legais pra ser acompanhada da Shonen Jump nos últimos anos. Essa é aquela famosa obra que, quando você vê ela pela primeira vez, você com certeza absoluta vai dar uma olhada, porque o personagem principal é engraçadinho, né? O Sakamoto é muito fofo, mano, chama muita atenção. Você fica com vontade de ver, vai ler, e aí você fica apaixonado pela obra de todas as formas possíveis. Sakamoto Days é a história do nosso protagonista Taro Sakamoto. Antigamente, um dos melhores e mais temidos assassinos do Japão. O cara era forte, potente, barra pesada, tinha um cabelão branco pra trás e tal. Todos os pré-requisitos ali pra ser o John Wick do mundo dos animes. Porém, é um personagem que nós não veremos ele exatamente no seu auge, mas sim aposentado. Pois é. E essa é literalmente parte da premissa da história. Logo no início dela, Sakamoto acabou em um certo momento se apaixonando. Que claramente tinha que ser por quem? No momento que ele tava fazendo compras ali pela atendente do mercadinho. Eu não sei, mano, o que os criadores de mangá têm com caixa de mercadinho. Eu consigo pensar na cabeça que já de uns 10 personagens principal que se apaixonou pela caixa do mercadinho. Enfim, depois de ter se apaixonado e começado um relacionamento, Tatsu desistiu da sua vida como assassino. Chegou a se aposentar, viveu uma vida um pouco mais tranquila. Casou-se, teve uma filha, engordou o buchinho e deixou o bigodinho crescer. E essa basicamente é a história base de Sakamoto. Um ex-assassino aposentado que vive sua vida no estilo mais tranquilo possível, enquanto alguns outros jovens aleatórios vão aparecendo e se juntando à sua família e à equipe do seu mercadinho. Tipo, um jovem, por exemplo, que tá seguindo um caminho meio parecido com o dele ali, meio marginal no episódio 1, que é o Shin, aparece, toma logo uma coça pra poder parar de ser otário, e se junta ali à família, porque ele meio que não tem outra opção. Ou então uma menina de roupas chinesas, conhecida como Lu, que é muito estilosa e luta de um jeito muito derpado, e que por alguma razão no anime ela só não usa roupas chinesas. Quem que foi o diretor do negócio? Por que mudaram as roupas dela do nada? Tava mó da hora no mangá. Enfim, outros personagens vão aos poucos se aproximando e fazendo parte da família dele, enquanto a premissa da história é o Sakamoto vivendo dias normais com a sua família, tentando fazer coisas que pessoas normais fariam, tipo ir no parquinho, fazer um churrasco no domingo, enquanto um monte de pessoas ficam tentando matar o Sakamoto, porque, né, ele é um ex-assassino, e como a maioria dos ex-assassinos, naipe do John Wick, você não pode só se aposentar, porque você pode vazar informações, você virou uma pessoa perigosa, e os caras vão ficar sempre vindo atrás de você tentando te matar, enquanto ele tenta viver uma vida normal. Claro, Sakamoto tem que fazer todas essas coisas enquanto ele não pode matar uma única pessoa, já que ele fez a promessa pra sua esposa, né, de que ele nunca mais mataria alguém, senão eles teriam um divórcio. E como ele quer viver o resto dos seus dias numa boa, isso não vai rolar. Cara, essa é uma premissa bastante interessante que lembra muito de início de várias outras histórias que parecem fazer sentido com essas, tipo Gintama, por exemplo, que é uma história bem engraçada, bem nesse naipe, ou então Goku Fushudou, que caso vocês nunca tenham visto, é literalmente a mesma brisa, é um cara que trabalhava na máfia e ele parou de trabalhar na máfia pra virar dono de casa, porque ele casou e aí é isso aí, agora a vida dele é limpar as casas e fazer uns negócios de dono de casa mesmo, ou então Spy X Family, só que tipo, bom, Spy X Family só que bom, basicamente, é um bom jeito de resumir. Gente, esse é facilmente um dos tipos de história mais gostosinhos de acompanhar que eu já vi até hoje. Sakamoto Days é genuinamente muito divertido, principalmente como uma história que tá ali na Shonen Jump, né, que é geralmente a revista que sempre pega aqueles personagens e aquelas histórias um pouco mais grandiosas, né. Aqui, a gente tem uma história bem tranquila, cara. Aparentemente existiam várias pessoas na internet com boatos e tretas de que o anime de Sakamoto Days seria ruim por conta da animação ser zoada, porque sim, apesar de ser um anime mais tranquilinho, se você parar pra poder dar uma olhada no mangá, tem cada cena de luta pica nesse mangá. Eu não sei porque que esse mangá é desenhado de um jeito tão bonito assim. Tem umas sequências de luta super divertidas de se acompanhar, principalmente porque é o Sakamoto sendo só um cara muito zica, velho e gordo, ao mesmo tempo que ele tá lutando com umas coisas básicas do dia a dia. Tipo o primeiro episódio mesmo, que o Shin tá tentando meter bala nele e ele tá derrotando o Shin com chicletes e um elástico. O Gold está presente. Parece que todos aqueles boatos de que o anime seria ruim realmente não aconteceram. O anime é bonito pacas. Fora o fato da grande história desse anime. Sakamoto Days, jovens, é aquele famoso tipo de história que é feito pra poder deixar o seu coração quentinho, ao mesmo tempo que você pode se deliciar com ótimas cenas de porradaria, feitas muito bem desenhadas, e no anime, muito bem animadas também. Depois de Spy X Family, muitas pessoas começaram a conhecer um pouco mais esse gênero um pouco melhor de história de personagens aposentados ou adultos tentando viver a vida de uma forma tranquila, e eu acho muito massa que isso tenha se tornado um pouco mais popular nos dias de hoje, porque realmente Sakamoto é um daqueles animes que tem
mensagens de forma geral que funcionam muito bem pro local onde ele foi feito, né, que é o Japão. Só se a gente parar pra pensar no seguinte, esse personagem aqui, o Sakamoto mais novo, ele é a representação perfeita do que é um trabalhador japonês médio, ou até mesmo um trabalhador brasileiro, se a gente for pensar que hoje em dia a gente trabalha 50 milhões de horas pra ganhar 10 reais. Sakamoto é um trabalhador japonês. Mesmo que ele trabalhe como um assassino em geral, ele vive pela sua profissão, o que não é muito incomum no Japão ou em outros países, né? Tudo a respeito do seu personagem é a sua profissão. Ele tá naquela sua fase de auge, digamos assim. Ele se veste como assassino, age como assassino, manda pessoas pra longe dele como um assassino, e essa profissão em geral tem alguns diálogos que soam bem pesados até pra ideia da história. Como um assassino, ele não era o tipo de pessoa que planejava viver até os 80 anos e se aposentar, por exemplo. Fica subentendido pela história que assassinos têm que morrer trabalhando. Então, em algum momento, era planejado que em algum trampo que ele fosse fazer, alguém ia matar ele, já que era isso que ele fazia com outras pessoas também. Não era uma profissão onde se era planejado casar, ter filhos, se aposentar. Em geral, ser feliz não era uma opção pro cara. E como muitas pessoas no Japão sempre tem essa coisa de trabalhar até a exaustão, trabalhar aos custos também da sua própria vida em geral, né? Isso se torna um tema muito recorrente no anime. Não é muito incomum, de forma geral, jovens, na vida adulta, você conhecer pessoas que não tenham muito tempo pra poderem sair com a família no fim de semana, ir num cinema, ou pais que possam tirar um tempo pra poder brincar com os filhos, porque estão sempre ocupados e trabalhando. A mensagem que esse anime deixa aqui, de forma bastante bonita até, é sobre família em geral. E gosto também de como ela funciona muito, cara, até na internet, com a maioria das pessoas dizendo que, por exemplo, quando o Sakamoto ficou mais velho, ele teve aquele famoso glow up ao contrário, né? Porque ele ficou mais velho, ficou gordo, ficou feinho e tal, quando na realidade não, ele teve na verdade o maior glow up de todos. Ficou mais tranquilo, tá vivendo mais feliz, come direitinho agora, ainda é extremamente habilidoso e ele não é mais solitário. Agora ele tem uma filha, uma esposa, uma família e pode viver muito mais feliz do que ele vivia antigamente. Tudo bem que ele era mais bonitão e tal, ele era mais dripado no começo, mas dane-se o drip. Quem precisa de drip quando ele tá casado com a mulher mó bonitinha lá, mano? Ele tem uma lojinha de atendente, mó fofo. Sakamoto Days deixa essa pseudo-ideia de que, na realidade, tudo bem você não trabalhar com a melhor coisa de todas, ou você não ser extremamente bonito, ou você não ir atrás de várias coisas supérfluas em geral, que existem, na sua grande maioria, em histórias de anime shonen, o que é bastante engraçado, né? Porque essa história é publicada na revista da Shonen Jump, onde 90% das coisas que tem na Shonen Jump são histórias tipo, sei lá, Midoriya quer se tornar um super-herói em Boku no Hero. Você acha que ele quer ser só um herói? E aí, Midoriya, qual tipo de herói você quer ser? Ah, cara, sinceramente pra mim, se eu ficar no ranking dos 30 melhores ali, já tá bom já, cara, já é muito respeitável. Não. Isso não pode ser aceitável. Tem que ficar no rank 1. É tipo aquelas aberturas de Pokémon. Você não quer ser um treinador legal, um treinador massa. Ah, você tem que ser o maior mestre de todos os Pokémons. O melhor de todos. Fala muito sobre como o Japão funciona em geral, né? Você tem que ser o melhor ninja, o maior pirata, o maior astronauta de todos. Você nunca pode ser só um cara médio em geral. Gosto muito dessas histórias que trazem uma certa maturidade nos personagens. Personagens que não necessariamente querem ser o maior. Até porque talvez eles já tenham sido os maiores. Isso não trouxe nada demais pra eles. Eu acho que é uma brisa que só eu tenho, inclusive, enquanto assisto a história, mas o Sakamoto me passa muito a vibe do Saitama, de One Punch Man. Não sei se vocês também conseguem sentir um pouquinho disso, só um pouquinho. Sabe, tipo, na primeira vez que eu assisti One Punch Man, gostei muito da ideia de quando eu tinha assistido, com essa brisa de ter acompanhado um personagem que desde o início, ele já era o cara mais forte. Nada se comparava a ele em quesito de força, mas ele não era um personagem extremamente realizado em geral, porque ser o cara mais forte não fazia com que ele fosse feliz. Até porque no final das contas, sendo o cara mais forte ou não, ele continuava sendo humano. Ele tinha que fazer compras, ele ficava com tédio, ele vivia uma vida de uma pessoa normal, e tudo soava um pouco estranho, porque apesar de viver uma vida normal, era tudo chato. O Saitama não era um cara que tinha muitas pessoas à sua volta. Ele não tinha uma esposa, filhos, irmãos, amigos, família, ele era só o cara mais forte. E isso faz com que toda a história à sua volta seja lentamente ele como o herói mais forte, juntando pessoas ao redor dele, onde a vida começa a ser um pouco menos tediosa, mas ainda assim, ele ainda fica indo em busca de alguma coisa que ele não sabe que ele quer alcançar. Acho muito massa como o Sakamoto é meio que o oposto disso, sabe? Ele já foi um dos melhores assassinos, ele já foi um dos mais picas que teve, e em algum momento ele simplesmente desistiu. Ele se tornou um atendente de lojinha bonitinho e fofo. E não é como se ele não pudesse ser muito pica hoje em dia, como se ele precisasse ter se aposentado, como se ele precisasse ter casado, ele ainda poderia ser um dos maiores assassinos, mafiosos, qualquer coisa do tipo do Japão, hoje em dia, e ainda poderia ter a mesma aparência. Tanto é que, se eu não me engano, mais pra frente no mangá, ele adquire de volta a aparência que ele tinha antes, né?
né? Ele emagrece, fica bonitão de novo e tal, então isso é o de menos pro personagem. Porém, a história de Sakamoto não é necessariamente sobre isso, sabe? Sobre ser o maior, e sim sobre o que de fato importa mesmo pro personagem. Tudo bem que ele tá ganhando menos dinheiro, menos tudo, ele tem menos aparência, menos status, mas hoje em dia ele tem mais tranquilidade e mais felicidade também. Uma das coisas bastante legais que acredito que essa história vai fazer, que muitas pessoas vão gostar bastante, inclusive, é esse fator e esse pequeno detalhe de que ela também tem alguns personagens um pouco mais novos, que a visão da história fica mais por esses personagens do que pelo próprio Sakamoto em si. É igual o One Punch Man, sabe? Que o Saitama não fica aparecendo toda hora, muitas vezes vai focar em uns personagens mais novos. Aquele Shin que eu tinha falado antes, né? Que virou meio que um sidekick do Sakamoto, e aquela personagem Alu, que luta pra caramba e usa as roupas chinesas. São personagens um pouco mais novos que estão seguindo caminhos parecidos, mas aos poucos eles vão se dobrando mais ou menos ali na ideia do personagem e começando a se divertir mais. Vamos sair com a família pro parquinho porque é divertido. E eles vão começando a seguir um pouco mais dessa ideia do Sakamoto. A história é muito mais contada pelo ponto de vista deles do que pelo ponto de vista do próprio Sakamoto em si, assim como o One Punch Man é contado mais pelo ponto de vista do Genos, né, que era aquele robô que ele quer muito se vingar, não sei o que, e ele vai vivendo com o Saitama e vai ficando mais tranquilo no fim das contas, ele vai virando só um cara que é herói e trabalha meio período. Em geral, no resto do dia, ele vive como um cara normal. É bastante divertido acompanhar esse tipo de dinâmica. Lá no início, eu achava que Spy X Family poderia ser uma coisa muito parecida com isso, né? Qualquer pessoa, eu acredito que tenha gostado minimamente de Spy X Family, vai gostar muito desse mangá aqui, porque Spy X Family é, vamos ser sinceros aqui, né? Eu não sei se vocês gostam ou não, mas é meio tedioso. Eu comecei gostando muito de Spy X Family quando eu comecei a assistir, depois eu achei que tava ficando meio tedioso, meio chato, e hoje em dia eu só nem consigo ver mais direito, eu acho que é só meio chatinho mesmo. Enquanto que Sakamoto Days, sim, ele é meio que o que Spy X Family poderia ter sido, só que umas 30 vezes melhor, disparado, assim. Eu lembro que quando o anime de Sakamoto Days lançou, mano, eu vi um vídeo do Bruno Bandeira, que ele tava falando sobre como Sakamoto Days era o sucessor de Spy X Family. Sucessor nada, meu mano, Bruno Bandeira. Spy X Family não chega nem perto do meu mano Gold pãozinho de queijo. Em geral, jovens, com certeza absoluta esse daqui é um dos mangás mais interessantes e divertidos pra se assistir, se você tem interesse em ver alguma coisa pra deixar seu coração quentinho. Enfim, eu não vou ficar falando do anime aqui em todas as semanas, em geral, jovens, principalmente porque, mano, os 2 primeiros episódios eles foram bem animados, e eu fiquei com um trauma depois de ter feito um vídeo no passado de Uzumaki. Não sei se alguns de vocês que assistem aqui o canal vão lembrar, eu fiz um vídeo de Uzumaki porque o primeiro episódio tinha sido pica, e aí quando o segundo episódio em diante lançou, foi uma bosta. Aí eu fiquei indignado com isso. Então, se os 2 primeiros episódios foram bons, é isso. Nunca mais falarei de Sakamoto na minha vida. Que Deus nos ajude. Mas enfim, jovens, e você que tá assistindo aqui o vídeo? Você tá assistindo Sakamoto? O que tá achado da obra desde o começo? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, falou, falou e até mais. Fui!